Salve! Bom dia! Eu vou fazer uma leitura aqui para nós, que está no 110 volume do Histórico do Racional Superior, da página 123. É uma mensagem que explica, que nos informa o porquê dessas mudanças que estão acontecendo, que a gente está vivenciando. Uma mensagem muito riquíssima. Então vamos lá. O título é: quem não sabe o porquê existe, não pode dizer que existe, porque não pode provar e comprovar o porquê existe. Porque não sabe de onde veio, nem para onde vai, nem como veio, nem como vai. Nona mensagem. O mundo entrou numa nova fase, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por o mundo ter entrado para uma nova fase, é a causa de todos e de tudo no mundo começar a ficar diferente. E todos achando que a vida mudou, mas não sabendo o porquê. Por não estarem a par dos movimentos naturais da natureza. E somente vendo que tudo no mundo está mudando, sem saber por quê. E todas as mudanças do mundo, todas as mudanças de fase, trazem sempre grandes desarranjos em tudo e em todos. Há sempre grande alarme e grandes confusões nas mudanças naturais da natureza. Porque os costumes das fases são diferentes. Termina uma fase, terminam os costumes daquela fase. Entra uma nova fase, novos costumes, e daí trazem grandes desarranjos na vida de todos, devido às mudanças de costumes e dos hábitos. Toda mudança de fase natural da natureza é assim. Traz sempre grandes confusões entre todos e em tudo. É o término de uma fase para a entrada de outra. São movimentos naturais da evolução natural da natureza. E quem não conhece as mudanças de fase da natureza, ficam alarmados, chocados, assustados, atrapalhados, por não saberem que a natureza está mudando de fase. Só sente que tudo está mudando, só sente que tudo está ficando diferente, só sente que a vida está ficando diferente do que era, mas não sabe a causa nem o porquê. Porque na fase do animal racional, todos viviam sem se conhecer. Em toda mudança de fase, traz sempre grandes desequilíbrios de tudo. E no desequilíbrio, os desarranjos, as descrenças, as contrariedades, uns contra os outros, a destruição de uns aos outros, porque vivem sem saber por quê. E essa é a causa do desconhecimento das mudanças naturais da natureza. A fase era de animal racional e mudou para a fase racional. Agora, daqui que conheçam a fase racional, as confusões permanecem duras entre todos. Dá sim às mudanças uma aparência quase do fim do mundo. Porque o desequilíbrio é de um modo geral e todos sofrem e sentem as consequências
das mudanças naturais da natureza. Se torna um mau tempo para quem não conhece. Se torna uma tempestade arrasadora para quem vive sem se conhecer. Parece que tudo vai terminar em nada para os que vivem sem se conhecer. Mas quem já passou a se conhecer, conhece a causa de tudo e o destino real de tudo. Os que passaram a se conhecer sabem perfeitamente o porquê de tudo assim ser. Mas quem vive sem se conhecer fica alarmado com as mudanças naturais da natureza, com os efeitos das mudanças. Por quê? Porque vive sem se conhecer. Terminou uma fase na natureza e tinha que entrar outra, como entrou a fase racional, porque na natureza tudo é assim, tem princípio e tem fim. A fase do animal racional teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. E findou-se a fase do animal racional, a fase do pensamento. Como sua vida teve princípio e terá o seu fim, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Mas por viverem sem se conhecer, não podia estarem ao par dos movimentos naturais da natureza. E esses movimentos dessas mudanças trazem sempre grandes transtornos no mundo inteiro. Os transtornos dão uma aparência do fim de tudo, do fim do mundo. Porque todas as fases nascem, crescem, reflorescem e depois desaparecem. Termina por dar vez a outra fase superior. E por isso, todas as fases naturais da natureza têm o seu princípio e o seu fim. Como tudo no mundo é assim, tem princípio e tem fim. Por quê? Porque a lei natural da natureza é de transformações. Tudo sempre se transformando, tudo sempre mudando. E é por isso que a evolução do mundo sempre foi essa. Mudanças sucessivas de tudo. Se transformando de uma coisa para outra, por evolução natural da natureza ser essa, em que tudo se transforma, em que tudo muda de uma coisa para outra. E de forma que chegou o fim da fase do pensamento, que é a fase do animal racional. Terminou e tinha que entrar outra nova fase, como entrou, a fase racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio. Agora, para conhecer, o que tem que fazer? É ler e reler para saber o porquê das mudanças de fase da natureza. Tem que ler e reler para saber como é o desenvolvimento da nova fase e por que é. Conhecendo, então, o porquê do desenvolvimento das três partes do aparelho: o raciocínio, a vidência e o aparelho, para então desenvolver e ficar aparelhado com a fase natural da natureza que está em vigor, para então ser favorecido pela fase, por estar ligado a ela, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Mas por viverem sem se conhecer, todos viviam completamente despercebidos dos movimentos naturais da natureza, e quando chegam a conhecer, ficam estarrecidos e dizendo, abre aspas, é verdade, devíamos ter conhecimento de tudo isso há mais tempo.
para não sofrermos tanto como tanto sofremos. Fecha aspas. Mas todos vão tomando conhecimento, ou cedo ou tarde, por evolução natural da natureza ser essa. Todos chegando a uma conclusão só, por tomarem conhecimento da nova fase, a fase racional. Para ver que os que não conhecem padecem demais, e os que passaram a se conhecer, procurando valer os que vivem sem se conhecer. Os que passaram a se conhecer querem que todos conheçam as mudanças naturais da natureza. Mas todos vão chegando naturalmente pela evolução natural da natureza, porque quando há essas mudanças de fase, começa a apertura de tudo, porque vai tudo terminando, e os apertos se multiplicando, e todos tendo que procurar a causa e conhecendo o porquê de tudo mudou, que tudo ficou diferente, e tomando conhecimento da causa, que é uma mudança natural da natureza. São evoluções da própria natureza e não de ninguém. De forma que ninguém se torna culpado pelo sofrimento de ninguém, porque todos esses desarranjos são causados pelas mudanças naturais da natureza. Agora, quem passou a se conhecer está dentro do equilíbrio real da natureza. E quem ainda não passou a se conhecer sofre as consequências das mudanças naturais da natureza. Porque termina uma fase, os feitos entram em pânico, e o pânico causa a destruição dos feitos. Tudo isso por quê? Porque na fase do animal racional, todos viviam sem se conhecer, e por não se conhecerem, a lapidação era horrorosa e pavorosa, como todos estão vendo no mundo inteiro. Porque uma mudança de fase, quando chega o seu término, há a impressão de que desabou uma tempestade no mundo inteiro, arrasadora e desconhecida pelos que vivem sem se conhecer. Mas para os que já passaram a se conhecer, conhecem a causa e os períodos dos efeitos da causa, porque não há efeito sem causa. E em todas as mudanças naturais da natureza, sempre trazem grandes desarranjos e conflitos entre todos. E os conflitos são sempre arrasadores, como assim já se findaram muitas civilizações conhecidas e desconhecidas. Porque todas essas mudanças de fase naturais da natureza geram sempre conflitos arrasadores que causam a eliminação dos feitos. Que a natureza é dona de todos os feitos e se ela muda, os feitos não mudam com ela, sofrem as consequências. Agora, se ela muda e todos mudam com ela, vai tudo muito bem, porque tudo depende dela e estamos com ela, e estando com ela, está favorecido em tudo por ela. Porque a natureza é a dona de todos os feitos. Estando unido com ela e ligado a ela, vai tudo muito bem. Mas não conhecendo as suas mudanças e ficando desligados dela, acaba indo tudo como estão vendo, por não conhecerem as mudanças naturais da natureza. Terminou a fase do pensamento, entrou na natureza o comando da fase do desenvolvimento do raciocínio. Quem está procurando desenvolver o raciocínio, vai bem. E quem ainda está pensando, vai mal, porque terminou a fase do pensamento. E por ir mal, a causa de todos nesse desarranjo universal.
que quem vive sem se conhecer não sabe a causa de todos esses acontecimentos no mundo inteiro, por viver sem se conhecer. E é por isso que aí está no mundo inteiro esse estardalhaço, porque a fase do animal racional terminou e não tomaram conhecimento da fase que entrou. E por não tomarem conhecimento da fase que entrou, entraram em desequilíbrio. A causa dos conflitos arrasadores e destruidores. E todos espantados por não saberem a causa desses acontecimentos, todos alarmados e dizendo, abre aspas, a vida mudou de uma forma tal que ninguém resiste mais viver como vive, fecha aspas. Mas ninguém sabia procurar a causa de todos esses desarranjos, porque não há efeito sem causa. Se procurassem a causa, encontrariam o fim de uma fase e a entrada de outra. A causa desses transtornos e conflitos no mundo inteiro, conflitos arrasadores. E para os que viviam sem se conhecer, sofriam as consequências das mudanças de fase natural da natureza. Porque muitos viviam completamente despercebidos dos movimentos naturais da natureza e pensavam que eram o que não eram, e no assim pensar sofriam demais por viverem sem se conhecer. Que por o animal racional viver sem se conhecer, julgava e pensava que a vida era essa mesma, e dizia que a vida era essa mesma e não se conformava com ela. E assim, nessa contradição, vivia consigo mesmo. Contradição sim, porque ninguém se conformava com o sofrimento e a morte. E dizia que a vida era essa mesma e sem se conformar com ela, nesse estado de contradição consigo mesmo, por viver sem se conhecer. E esse era o estado horroroso e pavoroso de ser, viver sem se conhecer. O que é que acontecia? Entrava em conflito consigo mesmo, e por entrar em conflito consigo mesmo, por ser um sofredor imortal, por viver em conflito consigo mesmo, era destruído pelo conflito causado por si mesmo, por viver em conflito consigo mesmo, por viver sem se conhecer. Estado pior de ser como esse não podia existir do próprio ser, por si mesmo se destruir. Por viver em conflito consigo mesmo e com tudo. Não podendo nunca ter paz nem sossego, por ser um ser descompreendido de si mesmo, por viver sem se conhecer e se julgando ser o que não era, por aparências nada serem. E é por isso que aí estão as multiplicações dos conflitos, por todos viverem em conflito consigo mesmo, por viverem sem se conhecer. E essa era a vida dos que pareciam tudo ser e nada eram, por viverem sem se conhecer. Então, essa mensagem, resumidamente, ela explica que a confusão, esse tumulto todo, tudo isso que está acontecendo, foi por causa de uma mudança de fase natural da natureza. A mudança da fase do pensamento para a fase racional. A mudança da fase do animal racional para a fase do aparelho racional. Uma mudança natural da natureza. E por não sabermos como acompanhar essa mudança, é que sofremos, por vivermos desconhecido de nós mesmos. Então tá aí a explicação. E para se emparelhar nessa nova fase natural da natureza, agora o desenvolvimento
é do raciocínio e não mais do pensamento, da imaginação da fase passada. É uma nova energia. Enquanto a fase passada era a fase espiritual, das energias elétricas e magnéticas, a nova fase é a fase em que o ser humano vai se conhecer através da energia racional, da fase racional. Salve!